A paz do Senhor, amados alunos. Hoje chegamos à última lição e eu espero que Deus venha abençoar a sua vida e venha falar contigo em mais uma preciosa lição, lição 13. O tema da nossa aula de hoje é a batalha espiritual e as armas do crente. O nosso textuário, que se encontra em Efésios 6:11, diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática da nossa lição: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A nossa leitura bíblica em classe que se encontra em Efésios 6, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. A nossa lição é dividida em 3 tópicos. O objetivo do tópico 1 é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O objetivo do tópico 2 é apresentar o campo de batalha espiritual. O objetivo do tópico 3 é saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Vamos lá na introdução, que diz: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Amém? Depois do apóstolo Paulo falar a respeito da conduta do cristão em relação à sociedade, em relação à família, de como deveriam se comportar ali o marido, a mulher, como também pai, mãe, também os filhos. E já se encaminhando para terminar a carta aos Efésios, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A partir de agora, o apóstolo Paulo mostra a necessidade que todo cristão tem de entender que está em guerra contra as hostes espirituais da maldade e que a igreja tem uma posição espiritual, é um povo espiritual, existe uma dimensão espiritual na vida cristã e é por isso que a igreja ela é abençoada com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Lembrando a você que quando Paulo está escrevendo essa carta, ele está preso em Roma, onde ele fica preso por um período de aproximadamente 2 anos. E que também escreve mais 3 cartas. E essas cartas tratam de temas onde ele fala
que ele é o prisioneiro do Senhor, que ele está em algemas com Cristo, e ele passando por prisões, mas ele está preocupado em trazer um aconselhamento pastoral para a igreja. Na carta aos Filipenses, ele fala da alegria em estar servindo ao Senhor em algemas. Aos Colossenses, ele fala da importância de entender Cristo como cabeça da igreja. E na carta ao seu filho na fé, Filemão, ele traz um maravilhoso ensino a respeito do perdão. Ele está preso, mas ele não está perdendo tempo, ele está remindo o tempo, ele está aproveitando o tempo para evangelizar. E chegando no capítulo 6, ele está em uma prisão domiciliar, guardada ali por soldados romanos. Esses soldados, eles guardavam Paulo por 24 horas ali. Ele era um prisioneiro romano, né? Augusto César era o imperador de Roma e não havia adversário à altura. O exército romano dizimava e esmagava todos os adversários, né? Era um império que estava em contínuo crescimento, em extensão, e ninguém podia contra eles. O exército romano era o símbolo da invencibilidade, e essa é a imagem que o apóstolo Paulo tem, a imagem de quem está em Cristo é invencível. Ninguém pode deter a igreja do Senhor que vive nos lugares celestiais em Cristo. E esses soldados romanos estavam vestidos com armaduras. E assim como o exército romano estava bem equipado, eu creio que ele, observando ali aquela armadura do soldado romano, ele começa a enxergar aquela armadura no reino espiritual. Então começa a falar que nós estamos em uma batalha espiritual e, portanto, tomai toda a armadura de Deus. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Então Paulo começa a alertar a igreja de Éfeso e a nós, nos nossos dias, que estamos em constante batalha espiritual. Essa guerra é uma guerra diária e que nós precisamos estar fortalecidos no poder do Senhor, no poder que vem do alto para vencer essa batalha, que é uma batalha invisível. E Paulo está ensinando à igreja a importância de estar consagrado a Deus, de estar em comunhão com Deus. Quando nós lemos lá em Efésios 6:10, ele fala sobre esse fortalecimento. E como você pode receber esse fortalecimento? Buscando a presença do Espírito Santo em oração, em jejum, lendo, estudando a palavra de Deus. Porque nós precisamos ter uma renovação de mente para compreendermos que em Cristo estamos em constante batalha espiritual e nós representamos a luz. O inimigo das nossas almas pertence às trevas. Por isso Paulo enfatiza que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nós precisamos andar cheios do Espírito. E eu te pergunto, você tem buscado a presença do Espírito Santo, um renovo espiritual em meio a essa pandemia que estamos enfrentando? Você tem buscado, você tem orado, você tem procurado remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo para falar de Jesus, aproveitando as oportunidades para transbordar a presença do Espírito Santo na sua vida? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as pessoas estão vivendo um terrível desânimo espiritual. E nós não podemos permitir que isso pare a nossa fé, pare o nosso crescimento, a nossa busca, a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos estar armados, fortalecidos no Senhor, cheios do Espírito. Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua comunhão com Deus no meio dessa pandemia? Você pode aí na sua casa manter uma vida de oração, louvar a Deus, cultuar, se alimentar da palavra, porque a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em Efésios 6:18, Paulo alerta que a igreja a respeito da oração, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. A oração ela é uma ferramenta espiritual que precisamos usar nessa batalha que estamos vivendo. Não só a oração, mas a oração e a vigilância. Porque tem muita gente que ora, mas não vigia. Ou vigia, mas não ora. Mas tanto a vigilância quanto a oração, elas precisam caminhar juntos. E Deus está sempre pronto para ouvir a nossa oração e atender o nosso clamor.
Você que está assistindo, se você está sentindo vontade de falar com Deus, não deixe que nada o impeça. Faça isso agora mesmo. Você pode parar um pouco aí esse vídeo e depois você volta e continuamos aqui o nosso estudo. Amém? A igreja, ela vence a batalha espiritual em oração. E eu quero aqui aproveitar para estar pedindo que orem pela minha vida. Eu careço das orações dos irmãos. Então vamos para o tópico 2, que diz: conhecendo o campo da batalha espiritual. O inimigo, ele não para de batalhar contra a igreja. Essa epístola é dividida da seguinte forma: os 3 primeiros capítulos falam da vida da igreja, como ser uma igreja do Senhor. No capítulo 4 ao 6, nós vemos a vida prática da igreja. E no capítulo 6, especificamente, nós entramos na parte da batalha espiritual. E sobre esse campo de batalha, nós percebemos que o inimigo ele não para de lutar. As ciladas, ou seja, as armadilhas dele são reais. E não pense você que por estar orando, jejuando, buscando a Deus, você está livre das investidas dele. Ele investe contra você, contra a sua família, contra a sua busca diante do Senhor, e é por isso que nós precisamos aprender mais e mais da palavra do Senhor e manter a nossa comunhão com Deus todos os dias. Em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, você percebe que o inimigo age confundindo você com uma mentira, demonstrando essa mentira como se fosse uma verdade. Foi o que nós vimos lá no Éden, trazendo a queda do primeiro casal ali, Adão e Eva. O inimigo ele é astuto e ele pega as escrituras e confunde. Por isso é importante que você estude a palavra de Deus, porque ele distorce a palavra de Deus para poder te enganar e te afastar da presença de Deus. E infelizmente muita gente tem seguido linhas de pensamentos heréticos como se fosse verdade, e engana você até com falsos sinais, com falsos milagres, com mentiras, e engana as multidões. O inimigo age contra a sua vida de muitas formas, mas eu queria falar aqui sobre uma forma que ele tem se utilizado muito no momento em que nós estamos vivendo, que é através da distração. Nós fomos criados para buscar a Deus, e o inimigo tem usado de todos os meios para que você faça qualquer outra coisa, menos cumprir o propósito para o qual você foi criado, que é adorar a Deus. Então, quando o inimigo vier com as suas distrações, seja sábio ou sábia, né? Busque ao Senhor, procure ocupar sua mente com tudo aquilo que é puro, que é verdadeiro, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, amém? Nós estamos conhecendo esse campo de batalha que Paulo está descrevendo aqui para nós no capítulo 6. A nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, a minha batalha espiritual não é contra as pessoas, não é contra o ubandista, não é contra aquela pessoa que segue o espiritismo ou o hinduísmo. Aquela pessoa ali é uma alma que pode ser salva por Jesus. A minha batalha é contra quem age por trás daquilo, é contra o inimigo de nossas almas. Essa é a nossa batalha espiritual. Não é contra a carne nem o sangue, não é contra aquela pessoa que está sendo usada, mas por aquele que está usando aquela pessoa. O inimigo usa as pessoas que estão aprisionadas na escuridão. Então a nossa luta é contra esse inimigo, que se utiliza dessas pessoas que estão escravizadas. E o nosso papel é semelhante ao de Cristo: resgatar aquele que está preso, libertar aqueles que foram cativos. Isso é muito sério. Quando você ora, algo acontece. Quando você jejua, quando você busca a presença de Deus, isso fortalece a sua vida espiritual. Nós precisamos aprender que não temos condições de vencer o inimigo sozinho. Você só vence o inimigo em Jesus, na força do poder dele. A unção não é sua, é de Deus. E você só está de pé por causa da graça e da misericórdia de Deus. E como você vence o inimigo? A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas, irmão Marquinhos, resistir como? Em Cristo, fortalecido no Senhor. Quando a sua comunhão aumenta, você está diante de Deus, o inimigo não prevalece contra você. Efésios 6,12 também fala de algumas categorias: principados, potestade, príncipe das trevas, príncipe do ar. Paulo deixa bem claro que essas divisões elas são reais e que o inimigo se organiza para batalhar contra nós. Eles são anjos caídos, mas eles possuem poder.
mas eles não são onipresentes, ou seja, eles não estão em todo lugar ao mesmo tempo. Eles não têm esse atributo só quem tem é o nosso Deus. Mas eles são velozes, eles são astutos, o inimigo ele é rápido, ele é um estrategista militar, e eles não são bons, eles são malignos. O diabo, quando dá alguma coisa, ele espera receber algo em troca, ele procura destruir a sua vida, porque você é obra da criação de Deus. Pensa numa criatura que tem inveja da sua vida, é ele. Mas a igreja é espiritual, a igreja é militante, ela é vitoriosa, ela é poderosa, ela vence, porque está do lado dela o Senhor dos Exércitos, o Deus forte e poderoso na batalha. Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Apesar desse império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja, ele está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. No tópico 3 da nossa lição, as armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. Nós temos uma armadura que vem de Deus. A nossa armadura, ela é espiritual. É uma armadura celestial que vem da graça de Deus para aqueles que estão em Jesus. Vamos falar a respeito das armas dessa armadura, tanto as armas de defesa quanto as de ataque. Paulo está observando aquele soldado romano devidamente protegido por aquela armadura e diz: o crente também tem as suas armas de defesa. O crente está protegido. E quais são essas armas? A primeira está em Efésios 6,14, cingindo os vossos lombos com a verdade. A verdade, na boca do crente, ela é uma arma poderosa. A linguagem do crente é se ensina ou não. Na boca do crente não anda a mentira. A verdade cinge os nossos lombos. A verdade te traz honra. A verdade te aproxima de Deus. A verdade te deixa parecido com Jesus. A segunda arma que Deus te dá, que também é de defesa, é a couraça da justiça. Também em Efésios 6,14, justiça é representada nos evangelhos. Jesus está no Monte das Oliveiras e diz: bem-aventurado, ou seja, felizes aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Em outra versão, saciados. Quem é a verdadeira justiça? Quem é o verdadeiro justo juiz? É o Deus vivo. A couraça é a parte que protege o peito, ela protege os órgãos vitais dos soldados. Não só na frente do peito, mas também nas costas. A couraça da justiça nos é dada por Jesus, porque nós somos injustos, pecadores, mas quando nós cremos em Jesus, nós fazemos uma troca, nós lançamos sobre o Senhor os nossos pecados e nós somos justificados. Nos tornamos justos e essa justiça nos dá vida. E essa justiça de Cristo nos permite entrar em comunhão com Deus. É como está escrito na palavra de Deus: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé, esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A justiça de Cristo nos traz paz. A terceira arma de defesa, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. O soldado ele precisa estar calçado, não só para não machucar os pés ali do soldado, como também está apto para enfrentar qualquer terreno. Calçados os pés fala de caminhada, fala de andar. Jesus caminhou, pregou o evangelho da paz, tanto aos gentios quanto aos judeus. Nós também devemos levar o evangelho da paz, a mensagem de que Jesus nos reata a comunhão com Deus, estabelece a amizade entre Deus e o homem. E Jesus é que faz isso, né? O nosso andar, né? O nosso testemunho. O próximo elemento da nossa armadura é o escudo da fé. Com o escudo, o soldado romano se protegia dos dardos, né, das flechas ali lançadas pelo inimigo que tentava atingi-lo. E o apóstolo Paulo diz em Efésios: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno lança o dardo da dúvida, da incredulidade, e são dardos inflamados que queimam. O inimigo ataca a nossa fé de tudo quanto é maneira. Então não permita que o inimigo venha abalar a sua fé no Senhor Jesus. Amém?
O próximo elemento é o capacete da salvação. A cabeça também é um órgão vital e o soldado romano se protegia com o capacete, né? E o nosso capacete espiritual, ele é para proteger a nossa mente. Precisamos ter a nossa mente protegida. Nós temos que ter a mente de Cristo. Precisamos ser homens e mulheres espirituais e não nos deixar levar pelas vontades da carne, dos pensamentos, pelas lógicas humanas, porque o homem natural não entende as coisas de Deus. Temos que ser espirituais e saber discernir as coisas que são de Deus. A arma de ataque que Deus nos concedeu é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus, quando tentado pelo inimigo, ele se utilizou dessa arma, atacando o diabo com a palavra de Deus. Jesus dizia: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Outra vez, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: somente a Deus adorarás e só a Ele darás culto. Assim o diabo não resistiu e fugiu de Jesus. É com a palavra de Deus que nós atacamos o inimigo. Precisamos evangelizar, pregar a palavra. Efésios 1,13, em quem também vós estáis, depois de terem ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu falei no início da lição que Paulo estava olhando o soldado romano com a sua armadura. E ele começa a nos ensinar: a sua armadura espiritual é melhor do que essa. Você está revestido em Deus. A autoridade do Senhor está sobre a sua vida. Sempre que eu falo desse princípio de autoridade, a imagem que vem em minha mente é a de um policial federal, que pode ser magro, pequeno, todo franzino, mas quando vem aquela imensa carreta, né, ele levanta a mão ali e ouve-se o barulho dos freios e aquela carreta imensa, ela para. Por que ela para? Porque aquele motorista, ele não vê aquele homem pequeno, franzino, ele vê um homem revestido, fardado, e reconhece a autoridade que está acima dele. Amém? Então, uma lição maravilhosa, né? Toda a nossa lição foi uma revista muito boa, falando a respeito da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Que Deus venha assim nos abençoar. Tomai toda a armadura de Deus. Amém? Fiquem na paz.